Mais um live de quarentena, e aí estamos nós, dessa vez com uma participação especial da Thaís. Esperar ela entrar aqui para a gente já chamá-la. E aí, como vocês estão? Como tem estado? Eu estou aqui já no meu 16º dia recluso. Thaís entrou, vamos ver aqui. Ela pediu para entrar na. Certo. Olá, Oi, peraí, deixa eu só tirar o som aqui da. Aí, pronto. E aí, tudo bem? tudo? Tudo. Não aguento mais ficar em casa, mas tudo certo. Aí tu, por aí, tudo bom? Tudo bem também. Ai, Estou que bom. aqui em casa, estava comentando que já estou no meu 16º dia de quarentena e Uhum. assim vamos, né? Ah, bastante porque tu tavas viajando também, né? Sim, sim, e mais porque tem minha mãe aqui em casa, né? Que não dá para Ah, vacilar, sim. ela é grupo de risco, então eu prefiro nem fazer nada mesmo, continuar em casa. Sim. O pessoal já está entrando aqui, sejam muito Ai. bem-vindos. Daqui a pouco vamos começar a conversar um pouquinho sobre culturas. Pois é, né? Vamos dar acho que uns 5 minutinhos aí, porque começando com o choque cultural brasileiro, normalmente tem uma faminha aí, né? Pois é, geralmente chega atrasado. Acho que na live também, né? Não é para ser diferente. Pois é, pois é. E Vamos. aí, quer se apresentar? Se apresenta aí pro pessoal, diga Ah, vou me quem apresentar és então. tu. Bom, eu sou a Thaís, para quem não me conhece, já vi bastante amigo meu aqui entrando, pessoas que me seguem, mas, bom, sobre choques culturais e cultura, eu sou apaixonada desde sempre, assim, acho que desde quando eu tinha uns 12 anos, eu sempre quis entender melhor sobre culturas, né, tanto dentro do nosso país, que eu sei que é muito diferente, né? Mas hoje focado para fora, né? Não no Brasil exatamente, mas sempre gostei muito e sempre tive essa curiosidade. Foi um dos motivos que eu fiz comércio exterior. E realmente, assim, a gente tinha até matéria na facul de culturas, né? Porque quando se fala de comércio exterior é negócios, né? Negócios entre países e os países eles têm culturas diferentes. Então, para negociação, realmente tu precisa entender e se ter empatia de colocar no lugar da outra pessoa, né? Então eu sempre gostei muito e desde os meus 14 anos eu viajei assim para fora, né, do país e já me deparei com choques culturais e culturas diferentes. Eu já morei em 7 países diferentes, já passei por mais de 35 países. E isso não significa que eu não tenha visto culturas de países que eu não fui. Pelo contrário, assim, principalmente no Canadá, por exemplo, é um país que tem muito imigrante e a maioria deles são asiáticos. Por mais que a gente já tenha ido para Mianmar, né? E para Tailândia, eu fui também para Laos. Tailandeses tem muito, mas filipinos tem muito lá. Então era até engraçado, tá? No Canadá, um país totalmente diferente, mas convivendo com pessoas das Filipinas, com costumes, maneiras, religiões diferentes, né? Então, acaba desses 35 países, acaba que a cultura se expande muito mais, né? Morei com indianos, enfim, sempre gostei disso. Assim. E tu? Se apresenta aí, fala o Ah, porquê do nome do teu perfil. muito massa. Então, meu nome é Flávio e o nome do meu perfil, O Mundo que Pertenço, ele está muito relacionado a uma experiência de viagem que eu tive. Na Uhum. realidade, a única viagem que eu fiz para o exterior foi quando eu saí do Brasil com 24 anos e eu tive a oportunidade de ficar 2 anos viajando, 2 anos com a mochila nas costas, passei por 27 países só numa pegada só. E foi muito intenso, assim, tive várias experiências de culturas e tudo mais. Uhum. E a acredito que a minha viagem ela teve uma mudança muito grande ao longo
de tudo esses 2 anos, Uhum. mas teve uma mudança de chave que foi logo ali depois dos 4 meses de viagem que eu estava na estrada, que eu parei de olhar uma viagem como apenas turismo, porque no início eu estava muito assim, nossa, quero conhecer a Europa, quero tirar foto na Torre Eiffel, quero... Enfim, aquela coisa que você vê nos filmes e que você quer ver na vida real. E aí, depois dessa experiência, que foi por causa de um furto, na realidade, eu comecei a olhar uma viagem de uma maneira diferente. Eu comecei a olhar uma viagem mais relacionada às pessoas da viagem, às pessoas que eu conhecia, as experiências que eu estava tendo com elas. E aquilo, nossa, foi um boom, porque eu descobri algo muito mais intenso, muito mais bonito, de você começar a ver outras formas de ver a vida, outras formas de pensar e tudo mais. Mas você falando um pouquinho de quando você começou a ter choques de cultura e tudo mais, que foi com pessoas, nem foi quando você estava viajando, me lembrou que para mim também não. Que quando eu comecei a prestar atenção nas culturas, foi quando eu estava no Brasil, e foi quando eu comecei a receber intercambistas pela ESEC. Pois é. Porque eu comecei a receber pessoas na minha casa que eram completamente diferentes do que eu estava acostumado. Então, primeiro foi um menino da Nicarágua, depois foi um menino do Egito, um menino da Alemanha, e eles foram ficando na minha casa e aquilo ali foi, tipo, muito doido. Porque primeiro que eu não falava inglês na época, logo no início, né? Foi um processo ali. Estava em fase de aprendizado e tudo mais, mas a forma deles fazerem as coisas, eu lembro que eu tinha problemas, tipo, básicos, assim, sei lá, separação de lixo, algumas outras coisinhas, assim, que eu ficava, nossa, eles fazem assim tão diferente no outro lugar, né? Absurdo, claro, né? quando eu entrei na estrada e comecei, quando eu entrei na estrada e comecei a viajar, e eu, realmente, fazem muito diferente, né? Exatamente. E me diz, vamos só falar para o pessoal, se quiserem mandar, não sei, sugestões de países, é verdade. se a gente tem alguma história, pode deixar aqui nos comentários também, aqui, ó, aqui embaixo, enviar para as pessoas que talvez tenham interesse de saber um pouco mais, ou até mesmo compartilhar, né, histórias, para a gente também saber, é sempre bom e é engraçado. Exatamente, podem mandar as coisas aí. Tem uma flechinha ali, né, que parece um aviãozinho. Se você quiser mandar essa live para alguém, é só clicar ali e ela já vai diretamente, você não precisa sair da live. E outra coisa é que vai rolar o sorteio, né? Então eu fiquei pensando em maneiras de fazer o sorteio. E aí eu vou passar depois para vocês um link para vocês entrarem lá e se cadastrarem para a gente fazer depois uma mentoria aí de viagens, como que a gente pode tornar um sonho tão desejado realidade. Exatamente. Né? E vale a pena, gente, hein? Foi por causa dele que foi a viagem que mais me transformou, sem sombra de dúvidas. Foi para Mianmar, e se não fosse o Flávio, eu não teria ido. A gente já conversou sobre mentorias, né? Porque eu também já dei bastante mentoria de intercâmbio. E ele tá com um projeto bem, bem legal. Então, é um baita de um sorteio, uma baita de uma oportunidade. Então, massa. Olha ali, o pessoal já conhece Mianmar. Laerte. Porque Mianmar, quando você fala Mianmar, quando eu voltei de lá e eu vim para o Brasil e as pessoas perguntavam, você ficou lá na Índia, você morava na Índia, né? Você ficou lá na Ásia, você morava na Índia. Todo mundo associava o lugar que eu postava as fotos que eu estava na Índia. E na realidade, muito poucas pessoas conheciam Mianmar, né? Sim. Eu tenho uma tatuagem no meu braço aqui em burmês, que é a língua deles, e desde quando eu voltei, apenas 2 pessoas reconheceram aqui no Brasil. E ainda teve 2 pessoas que reconheceram. Tem muita gente que não sabe onde é Mianmar, então vamos começar pelo começo. Mianmar fica no Sudeste Asiático. Ele faz fronteira com vários países. Laos faz fronteira com a Tailândia, com a Índia, com a China. Ele fica bem ao lado da Tailândia, que é um país no Sudeste Asiático bem mais conhecido, né? Porque está bem mais turístico do que Mianmar, que era um país fechado até, não sei, quanto tempo atrás? Não sei, é bem pouco tempo. Acho que agora já deve fazer uns 10 anos, né? Mas sim, foi fechado fronteiras por muito tempo. Exatamente. Só para dar um... A Vanessa dizendo que adora as histórias do Flávio sobre os mundos. Sim, nossa, lá na Ásia tem muita essa vivência com a doutrina budista, né? Você está em contato com eles e ver. E para mim, foi uma das maiores motivações para eu poder ir para a Ásia, ter esse choque cultural realmente, principalmente relacionado às formas de pensar e de acreditar nas coisas e tudo mais. Né? É diferente. E me diz, Thaís, o que é um choque cultural para você? É uma pergunta difícil, assim, né? Porque como eu falei ali no início,
Um choque cultural pode ser dentro do seu país, né? Como, sei lá, pegar aqui Balneário Blumenau, já é diferente, Balneário Florianópolis, mas não é o mesmo idioma, né? Vamos dizer assim. Agora, quando você pega um país e vai para outro país, é tudo diferente, porque é costumes, os hábitos das pessoas, a religião daquele local, a política daquele local. Então, algo que você está acostumado dentro do seu país e você sai dessa tua zona de conforto e conhece outras pessoas que ser grosseiro, por exemplo, é normal. Não tocar é normal. Falar sobre um outro Deus é normal para eles, diferente do que é aqui, né? Que pega muito cristianismo, enfim. Não vamos entrar no mérito de religião, né? Mas, por exemplo, Mianmar é 90% budista. E lá eles são realmente budistas, né? Não tem outra visão para eles, né? Então, acaba que culinária também não deixa de ser um choque cultural, né? Principalmente, sei lá, se vai para a China, por exemplo, ou para a Ásia, mas pega uma Tailândia da vida, que na verdade aqueles bichinhos lá eles nem comem tanto, né? Mais para vender o local do que realmente é. Mas eu acho que ter um conhecimento daquele local, mas quando tu chegas e se depara com aquela cultura diferente, tu tem esse choque. Fala, opa, eu não posso ser da mesma maneira que eu sou no meu país, porque se eu for, pode ser que não dê certo. Então, as duas partes precisam talvez ser mais flexíveis, ou se você está naquele país, você precisa respeitar, teoricamente, a regra daquele lugar, né? E eu acredito que seja por aí, assim. E tu? Eu tenho uma resposta um pouco mais filosófica, Tá, talvez. vamos lá. Porque, para mim, acredito que choque cultural é o momento que você toma consciência de que tudo que você acredita, de que tudo que você foi ensinado, não faz mais sentido no lugar que você está. Então, aí entra tudo isso que a gente comentou, né? Entra a religião, entra a forma da gente agir, entra a forma de se vestir, entra tudo. Então, eu acredito que, para mim, foi isso. Assim, o momento que eu percebi, o momento que eu falei assim, nossa, o que está acontecendo? Foi quando eu percebi que tudo que eu aprendi, tudo que de educação, de tudo, não servia naquele contexto mais. E aí eu precisei me adaptar. Acredito que o nome disso até é flexibilidade cognitiva, né? Sim. Você ter essa flexibilidade do seu intelecto e da sua cognição de se adaptar naquele lugar, naquele momento, né? Exatamente. E isso aconteceu principalmente na Ásia, porque a Europa, dois motivos para mim, né? Primeiro, aquilo que eu falei, que no início eu estava fazendo uma viagem de turismo, então não tive contato tão intenso com as pessoas do lugar. E segundo, porque a Ásia, ela é totalmente diferente do Brasil, assim, tipo, tudo. Então, a primeira vez que eu cheguei lá, que foi na Indonésia, que eu cheguei na capital, eu não sabia nada, assim, tipo, eu não sabia como eu ia cumprimentar uma pessoa. Eu não sabia se eu ia, tipo, fazer oi, se eu ia... Não sabia, assim. Eu esperei as pessoas fazerem para ver como eu ia responder, né? Principalmente em Indonésia, tem algumas religiões diferentes, não tem? Sim, eu morei 2 meses com uma família muçulmana e lá aprendi muitas coisas, assim. Um dos maiores aprendizados que eu tive foi a forma do amor, que ela pode ser expressa de diferentes maneiras, que não seja o toque, que não seja o beijo, que não seja o abraço. Porque agora a gente está numa situação muito similar ao que eles vivem diariamente lá. A gente não toca as pessoas, a gente não pode abraçar as pessoas. E lá eles fazem isso, tipo, sempre. Então, o que acontece é que quando eu cheguei lá, eu pensei assim, como que eu vou agradecer a minha mãe, né, a minha mãe de lá, sobre as coisas que ela está fazendo sem poder dar um abraço para ela. Como que vai ser isso? Eu comecei a perceber que diariamente eles expressavam o amor e o afeto deles comigo por maneiras diferentes. Por exemplo, eu sempre gostei de beber água gelada porque lá era muito calor e aqui também é calor, eu gosto de beber água gelada. E eles não tomam água gelada, não é costume deles. E aí, a primeira e a segunda vez que eu almocei com eles, eu pedi água, tipo, se tinha gelo ou água gelada, né? E aí, depois disso, todas as outras vezes que eu almocei e eu estava comendo com eles, tinha um copo com gelo do meu lado do meu copo. Assim, tipo,
do lado do meu prato. Nunca mais pedi, nunca mais fiz nada, mas eles já faziam aquilo ali porque eles sabiam que eu gostava. Então era uma maneira de agradar, uma maneira de cuidar, muito mais sutil, muito mais amorosa. Não digo amorosa ou não, mas muito mais singular, assim, vamos dizer. E um baita choque, né? Eu tive, quando eu morei um tempo na Bósnia, eu fiquei com uma família também que eles eram muçulmanos, mas um pouco diferente. Porque eles acreditavam em karma, em reencarnação, era bem diferente do que é da Indonésia. Então as mulheres não usavam burcas e tal. Mas a experiência que eu tive com eles, assim, não foi tão legal. Eu lembro até foi intercâmbio voluntário pelo Workaway. Então, não vou dizer que foi meu pai de lá, alguma coisa assim. Eu simplesmente estava lá de voluntária. Eu lembro dele falando assim... porque realmente os muçulmanos, eles prezam, né? A mulher que cuida de todas as finanças. Eu mesmo tenho um amigo meu que ele é casado com 3. E elas que mandam, mas ele tem a principal e as outras são só porque elas são pobres. Eu falei... ele não mantém relação, nada. Eu falei, como assim? E as mulheres, sabe? Né? Elas também têm direito. Daí ele... pois é, mas é só porque ele sustenta elas, não sei o que. Daí eu já fiquei assim, né? Eu falei, sim, mas o homem tem direito a se casar com outras mulheres, mas as mulheres não. Não, mas elas, na verdade, já estão podendo tirar carteira de motorista. Quando ele falou isso, eu falei, não dá, eu não consigo. Então, assim, e eles não demonstravam amor, sabe? Era diferente, talvez. E as pessoas que eu conheci que eram mais muçulmanas, que principalmente na França, porque tem muito, né? Que realmente seguiam mais a religião a fundo, assim, vamos dizer, eram muito mais amorosas do que o pessoal que se dizia e não seguia como eles, né? Então, às vezes, já bate um preconceito de a gente ver a mulher de burca, né? Ou usando a gente não podendo, quer dizer, eu posso, né? Mas não podendo olhar nos olhos, tocar nas mulheres, enfim, é um pouco, né? Acaba que a gente tem um preconceito, uma xenofobia ali, que na verdade é só uma religião diferente, né? Então, sim. uma outra experiência. Esse assunto de monogamia e vários... Porque, assim, lá na Indonésia também pode. Sim. Mas era engraçado porque, assim, pode, mas ninguém faz. Então, e ninguém fala sobre isso também, porque todas as vezes que eu tentava investigar, assim, o que significa você poder casar com outras mulheres, ninguém conversava sobre isso, assim, não era um assunto muito tocado. E esse e vários outros, né? Então, uma outra coisa que me chamou muita atenção da Indonésia era a parte de, pelo menos comigo, que aconteceu isso, assim, eu fiquei 2 meses com essa família, e eles tinham um cuidado, tipo... gigantesco, assim, sobre mim, basicamente. Era uma super proteção. Eles não deixavam eu sair sozinho, eles não deixavam eu, sei lá, fazer qualquer coisa sozinho na cidade, assim. Teve uma época que eu estava fazendo voluntariado numa escola de inglês e eu apresentava a cultura brasileira, falava sobre as coisas do Brasil, incentivando as pessoas a se comunicarem em inglês, os alunos. Só que isso acontecia no período da tarde. Então, toda a minha manhã era livre. E... de manhã, geralmente, eu não tinha nada para fazer. Eu ficava em casa, assim, e a cidade não tinha nada para fazer também. Era uma cidade pequena. E aí eu comecei, na segunda semana, eu decidi que eu ia numa academia, que era perto de onde eu morava. Eles mandaram uma pessoa para ir comigo na academia. A pessoa não fazia academia, ela só sentava lá. E aí tava, tipo, eu malhando aqui, assim, e ela sentada, assim, me olhando. Observando. Sim, e isso foi, tipo, todo dia. E eu falava assim, não precisa ir, não precisa ir. Mas não, eles mandavam. Aí teve, ainda nessa experiência, assim, tipo, no final do intercâmbio, quando já estava acabando os meus meses lá, eu queria viajar nos finais de semana para conhecer outras cidades perto. Claro. E eles não deixavam, tipo assim, não que eles não deixavam, assim, mas eles faziam de tudo para eu não ir. Tipo, pediam para eu não ir, falavam que tinham medo. Nossa, assim, demais. É um zelo, assim, né? Era um zelo muito... Eu não sei se eles tinham medo de acontecer alguma coisa. Enfim, não sei. E teve uma outra coisa muito engraçada, só para finalizar essa história, que quando eu cheguei nessa cidade, eu só conhecia o pessoal do projeto que eu ia fazer, eu conhecia o pessoal da minha família e o pessoal da ESEC, que foi a ESEC que organizou o projeto. Então, eram esses 3 grupos de amigos que eu tinha, de pessoas que eu conhecia. Não tinha ninguém fora isso. Só que antes de chegar lá, eu estava em Jacarta, na capital, e eu passei uma noite e eu fiz uma amizade com uma menina, que ela me apresentou uma menina dessa cidade.
E ela falou, vou te passar o contato e vocês podem fazer alguma coisa quando vocês estiverem lá. Só que essa menina, ela não estava nos 3 grupos que eu conhecia. E aí eu falei pra minha família um dia que eu ia tomar um sorvete com ela no shopping. Meu Deus. Tipo, Foi um caos. como assim você conhece alguém que a gente não conhece? A menina teve que, sério, a menina teve que ir em casa. Ela teve que falar com a família, ela teve que explicar o que a gente ia fazer, quando a gente ia fazer, quanto tempo a gente ia ficar. Ela teve que falar quem que era a mãe dela, o pai dela, quem que era a família dela, o que ela fazia, por que ela dirigia uma moto, porque ela tinha uma moto. Então, assim, tipo, antes de eu sair com a menina pra gente poder tomar um sorvete, ela ficou mais ou menos uns 40 minutos na minha casa só, tipo, explicando o que a gente ia fazer. Eu achei muito louco. Meu Deus, muito doido. é muita diferença, né? Isso sim é um choque, realmente. É diferente do que ir para a Europa, né? Porque lá, não generalizando a Europa, né? Sempre eu digo isso, mas não está generalizando, né? Porque nem todo brasileiro se atrasa, nem todo italiano fala alto, nem todo francês cozinha bem, vamos dizer assim, né? Então, né? Mas, nossa, imagina tu não poder sair de casa, tu ter que ligar para maior de idade já. Como, Sim. né? Eu não sou nada acostumado com isso, né? Eu moro sozinho desde os 17, então Pois é. foi, foi forte. Foi um choque realmente grande aí, né? É. Sim, nossa. Hum. E você tem alguma história assim que você quer compartilhar? Ah, tem. Tava até tentando lembrar algumas, né? Porque, assim, eu fui, por exemplo, para a Argentina. Vamos pegar um país aqui do lado. Fui fazer intercâmbio lá e eu já fui pensando que eram parecidos quando eles vêm para cá, né? O brasileiro não tem muito costume de gostar dos argentinos, vamos dizer assim, né? E daí, quando eu cheguei lá, foi exatamente o contrário. Qualquer lugar que eu queria entrar, eles perguntavam de onde é que eu era, eu falava, tava eu, uma amiga minha, que falava que era brasileira, eles, nossa, pode entrar, quer um café gratuito, quer uma pizza. Falei, gente, mas aqui se a pessoa fala que é argentino, o cara tá ali cobrando R$ 10 a mais, né? Tá falando uma coisa assim, e foi um choque mais positivo. Eles teve uma recepção tão boa que eu não estava esperando, porque eu calculei que ia ser parecido, já que teoricamente aqui a gente não trata eles bem. Eu achei que eu chegando lá não... E foi exatamente o contrário. Ganhei viagem, porque fiquei amiga do dono da escola, do gerente da escola. Foi sensacional, assim. Então foi um choque bem positivo. Tirando a comida, que é um pouco diferente, o mate. Então a gente pensa, tá, é o país vizinho aqui perto, é mais fácil eu ir para a Argentina do que eu ir para o Nordeste, por exemplo. E tem um choque cultural tão grande, né? Eu achei, me impactou de uma maneira bem positiva, assim, vamos dizer. Eu gostei bastante. E dentro do Brasil, você já teve algum? Dentro do Você já Brasil, viajou aqui dentro? já, não tanto quanto tu, né? Porque tu já fez o quê? 16 estados? Eu vi, Aham, bastante. 17. 17? Não, bastante, bastante. Eu fiz pouquíssimos. Tive desde Blumenau, como eu te falei, que é uma cultura mais alemã, assim. Eu fui pro. É que São Paulo, se a gente pega grandes capitais do mundo, então, é muito cosmopolita, né? Grandes locais também, por exemplo, Vancouver, no Canadá, é muito cosmopolita. Paris. Que Paris não tem como tu não viver a cultura local, né? Porque tu tá andando pelas ruas, são os restaurantes, é muita coisa junto, né? As roupas, mas mesmo assim tu conhece pessoas de todos os lugares. Mas aqui dentro, eu acredito que eu tive alguns, mas era quando eu trabalhei na Disney, a primeira vez, eu morei na casa com 6 brasileiras. E uma de cada canto do país, assim. Então, eu fiquei muito amiga da maioria delas, mas bastante da Raíza, que é uma amiga minha que mora em Fortaleza. Então, desde a comida, o jeito que ela falava, as coisas que ela falava, às vezes eu não entendia. Eu falava, mas o que tu tá falando? Alguma coisa tipo arreda? Algo, sabe? Eu falava, meu Deus, mas o que tu tá falando? Não tô entendendo. Mas como eu acredito que seja o mesmo idioma e normalmente os mesmos costumes de se vestir, assim, né? Eu acredito que não foi tão diferente, não teve um choque tão grande quanto Mianmar, por exemplo, que os homens vestem saia. Então, que daí eu já fiquei tipo, que diferente, né? Eles estão vestindo uma saia longa e as mulheres também, né? E tá tranquilo, eles fazem um negócio lá louco e fica daquela maneira, né? Então, eu acredito que aqui dentro do Brasil eu não viajei muito. E as pessoas com quem eu conheci e fui visitar os estados eram pessoas parecidas comigo, aqueles 33% que a gente se identifica com pessoas
que são parecidas, sabe? Então eu não tive esse choque cultural. Eu lembro só uma vez uma viagem de escola que eu fui para São Paulo e a mulher, eu fui no, sei lá, fui a algum parque de diversão lá e a mulher falou assim, tu é do sul, né? Eu falei, por quê? Dela, ai, tu é muito branca. E daí eu, nossa, tu identificou que eu Nossa. sou muito branca, muito obrigada, né? Queria um solzinho, era inverno. Mas não tive assim. Mas tu deve ter alguma história para contar, né? Cara, teve uma muito engraçada que não foi diferente, assim. Foi esse ano ainda, né, que eu fiz aquela viagem de carona eu saí de São Paulo, de Curitiba, no caso, fui de carona até Chapada Diamantina, lá na Bahia, e aí voltei pelo litoral da Bahia, assim. E quando eu tava indo, eu tava com um amigo meu, a gente pegou e fez direto, assim, tipo, a gente fez São Paulo, BH a gente pegou e já entrou na Bahia ali pra cima, tudo de carona, demoramos 4 dias para chegar. Só que teve uma das caronas que a gente dormiu no carro do cara enquanto ele dirigia. Então, tipo, eu saí do norte de Minas e Minas Gerais ali pra cima de BH tem muita montanha, muito bonito as paisagens, assim, muito lindo mesmo, né? E aí eu saí daquela paisagem de montanhas, de árvores, florestas e tudo mais, e eu acordei no centro, assim, tipo, da Bahia, mais ou menos, a hora que, tipo, tava amanhecendo. A hora que eu acordei e eu olhei pro lado, meu, eu fiquei tipo, caramba, a gente tá onde? Porque era muito doido, assim, você vê tudo muito seco, sabe aquela vegetação que você só estuda nos livros, pelo menos para mim, que morei a maior parte da minha vida aqui no sul, só estudo nos livros e você vê as figurinhas e você nunca imagina que existe. Tipo, caatinga real, assim. E aí, a hora que a gente continuou a viagem, tipo, tudo muito seco, as pessoas vendendo coisa no meio da BR, e tinha também muita gente pedindo esmola na própria BR, assim, tipo, do lado, muitas pessoas ficavam sentadas e elas ficavam só com a mão esticada e pedindo para os carros jogar dinheiro. Então, aquela mudança muito repentina, assim, tipo, da noite por dia, literalmente, fez eu, tipo, nossa senhora, estou dentro do Brasil, mas é tudo muito diferente, é uma outra vida aqui. E muda tudo, né? Essa foi uma aqui do Brasil muito doida. E aí, continuando essa viagem ainda, depois que a gente saiu da Chapada Diamantina, a gente foi eu fui daí sozinho, meu amigo voltou, nós continuamos para Salvador, e de Salvador eu fiz todo o litoral ali. E aí já era outra paisagem, toda aquela... Ali tem um lugar chamado Costa Dourada, que é onde tem a parte de captação de azeite, Costa do Dendê, captação de azeite de dendê ali. E é um outro cenário completamente diferente. Então, outro choque, né, que a gente até não tinha comentado, acaba sendo a mudança geográfica mesmo, né, e dentro do nosso próprio país. A Maria Luísa falou ali que ela está em Dubai, e que ela ficou chocada como os homens se abraçam e se beijam na rua. Eu também fiquei chocada com isso, mas a minha experiência em Dubai também não foi das melhores, porque lá, assim, sendo mulher, por exemplo, até o metrô deles tem um vagão só para mulher e crianças e outro para homens, né? E realmente foi um local que eu me senti muito mal, assim, por ser mulher. Os homens me olhavam por eu, sei lá, ser diferente delas, né, do que as mulheres que eles estão acostumadas, como um pedaço de carne, realmente. Chegava a falar comigo, oi, tudo bom? Qual que é o teu nome, teu número? Absurdo, assim, sabe? Foi bem tenso, assim. E Dubai, né, que é super cosmopolita, eu me senti... tirando também, o deserto, né, vamos entrar na parte geográfica, foi bom, eu revi minhas amigas, tem uma amiga minha que mora lá e tudo mais, mas essa parte de choque cultural me pegou bastante, assim, sabe? Parecia um pedaço de carne, uma coisa assim, eu entendi um pouco por que também tem essa diferença de metrô, não só pela religião, porque os homens não podem tocar nas mulheres, mas... E não é todo mundo que manda de metrô, né? Querendo ou não, que a gente já vem de uma cultura muito machista, né? Mas ir para um lugar que é pior e além disso, acho que pesa muito. Né? Pesou bastante, assim, então... Mas enfim, minha amiga ama morar lá, né? Não dizendo nada. Tem tudo. Existe um restaurante que tem no Canadá que se chama Tim Hortons. Ele só tem no Canadá, nas fronteiras. Agora ele tem em mais lugares, mas na época quando eu fui não tinha. Só tinha nas fronteiras dos Estados Unidos, ali com o Canadá e Dubai. Porque lá tem tudo que tu possa imaginar que seja dos outros países. Tem um monte de restaurante de açaí, por exemplo, de tapioca. Então é um local bonito que tem muita cultura, né?
Só que viver isso sendo mulher, tu tem que saber ter o jogo de cintura, assim, né? De estar naquele lugar e ignorar essas pessoas. Exatamente. Pessoal, quem quiser mandar pergunta, quiser fazer alguma consideração, só mandar aí nos comentários. Podemos discutir também qualquer questão que vocês tenham. E Thaís, sabe o que me lembrou essa parte que você falou da questão das mulheres e tudo mais? Eu não sei se quando você estava em Yangon é a capital comercial de Mianmar. A gente já falou sobre Mianmar e Yangon é como se fosse, tipo, na Turquia, que é Istambul, a capital comercial. Todo mundo conhece Istambul, mas na realidade a capital é Ankara. Vamos de São Paulo, né? Cidade. Brasília, São Paulo. Isso, São Paulo e Brasília, exatamente. Bem mais palpável. Lá em Yangon, uma vez eu fui numa festa, numa balada com o pessoal que a gente estava morando junto lá, e aí a gente descobriu que a balada, na realidade, era uma casa de prostituição. Só que a gente só descobriu que era uma casa de prostituição quando a gente já estava lá e quando as coisas começaram a acontecer. Só que a forma que as coisas aconteceram foi muito doida, porque Myanmar ele é um país muito conservador. Então, as mulheres, você vê as mulheres na rua, tipo, as mulheres andam com umas saias muito longas, elas andam sempre com umas blusinhas que são bem tampadas e tudo mais, então você não imagina como pode ser uma casa de prostituição. E a casa de prostituição era exatamente aquilo ali. Então, como é que funcionava? Era uma balada, no meio da balada tinha um espaço, assim, tipo, como se fosse uma pista de dança. Ali naquela pista de dança era fechado, e as pessoas que iam no lugar ficavam em volta. Ali ficavam algumas mulheres, e as mulheres, elas estavam super bem vestidas, assim, tipo, muito, muito, muito bem vestidas. Elas estavam com vestidos longos, com tiaras e tudo mais, e da mesma forma que elas estão do lado de fora daquele lugar. E aí começou um desfile das mulheres, e os homens começavam a comprar colares de flores para elas. E aí o homem ia lá, comprava um colar de flor, e as mulheres iam ganhando os colares de flores. E aí, de repente, tinha uma que tinha muitos colares de flores, e aí aquela ali se tornava, daí a hora que dava, tipo, quase meia-noite, aquela ali se tornava a rainha da noite, e aí ela ganhava uma poltrona, ela se sentava na poltrona, e aí ela ficava sentada ali. Aí dava meia-noite, abriam a pista de dança, e o espaço virava uma balada, e aí as pessoas, os homens que quisessem ter alguma coisa a mais, iam lá e pagavam as mulheres conforme o número de colares que elas ganhavam. Esse era a casa. E assim, e aí, que ano que foi isso? 2016? Foi 2016. Tu vê só como é que pode, né? Que bizarro. Muito doido, né? Tipo, Myanmar é muito bom. A Luciana perguntou aqui, qual lugar vocês não voltariam? Você tem uma resposta para isso? Eu sou da teoria que eu não voltaria. Que se eu não gostei do local, eu quero tentar ter uma experiência diferente naquele mesmo local. Na hora da raiva, por exemplo, eu fui para Berlim. Eu já tinha ido para a Alemanha algumas vezes. Eu gosto muito da Alemanha, eu gosto muito dos alemães. Eu sempre me dou bem com eles, eu não sei porquê, na maioria dos meus intercâmbios, meus melhores amigos são alemães, além dos brasileiros. E eu já tinha ido visitar algumas amigas e tudo mais, e eu gosto muito daquele país. Daí eu resolvi ir para Berlim, né? Falei, vai ser irado, né? Foi horrível. As pessoas não respeitam ninguém. Sim, simplesmente eu tava na fila, as pessoas passavam na frente, furavam a fila das pessoas, me assaltaram, no caso, um cara pegou meu celular, mas daí eu consegui ele de volta. A minha experiência foi terrível. Daí eu saí daquele lugar falando, exatamente, eu nunca mais volto para Berlim. Não volto, não volto, não volto. Até que eu conheci um alemão de Berlim e ele mudou todo o meu conceito sobre Berlim. Ele falou, não, Thaís, teve a experiência errada, tu foi nos lugares errados e tudo mais. Daí ele me fez mudar a minha mentalidade, né? Pra dizer, não, realmente, então se eu não gostei daquele local, eu tenho que tentar voltar e ter a experiência novamente. Então eu quero dar mais uma chance aí para Berlim. Mas de resto, a Bósnia. Não gostei muito da Bósnia. Eu amei a Bósnia, Mostar, mas as pessoas são muito fora da casinha. A cultura deles é muito diferente. Foi um choque cultural muito grande. Elas são curta e grossa, elas estão sempre querendo se aproveitar de você, tirar proveito, né? Eu acredito que a Bósnia, assim, por mais... Eu indico para todo mundo ir para Mostar, porque é maravilhoso, é um local bem diferente. Sarajevo também, realmente, Sarajevo é muito legal.
Só que São cidades da são Bósnia? cidades da Sarajevo é a capital, Mostar tem uma ponte bem famosa que tem um campeonato que até a Red Bull patrocina, que o pessoal pula daquela ponte. Mas as pessoas lá não deu certo. Não deu muito certo. Uhum. Mas, enfim, não sei. E tu tens algum lugar? Pior que eu não tenho. Assim, eu não sei se eu planejaria uma viagem para agora, né? Uhum. Com a minha ideia que eu tenho hoje, se eu planejaria uma viagem para visitar os mesmos lugares que eu já fui. Sim. Porque eu já visitei, então eu busco expandir um pouco mais. Eu Uhum. iria talvez para rever pessoas, né? Então, tem uma amiga minha das Filipinas que já veio para o Brasil, tipo, eu iria para as Filipinas de novo para poder estar com ela. Uhum. Mas para visitar o país em si, talvez eu não iria mais, porque alguns lugares se torna muito muito caro, né? Então, por exemplo, a Austrália eu não achei nada demais, assim, tipo, eu achei Nunca que fui. é muito bonito, é muito legal e assim, mas não foi nada demais, na minha opinião. Uhum. Praias bonitas a gente tem no Brasil também. É muito lindo, claro que é lindo, mas talvez se eu fosse pegar hoje e comprar uma passagem para a Austrália, eu não faria isso, assim, sabe? Entendi. E você me lembrou de algo quando você estava falando sobre a questão de passar para trás, né? Tem umas Uhum. coisas que são muito comuns quando a gente viaja, que são os golpes, e foi uma coisa que eu lembrei e que é uma cultura muito, muito forte também, né? Querendo Sim. ou não, dos países, né? Tem até um seriado ou alguma coisa assim que fala sobre os golpes que acontecem na estrada, de Ah, turismo e tudo tem. mais. Mas eu não. Eu não lembro eu não lembro qual que é, mas me lembrou de algumas coisas que eu passei. E quando você não conhece o lugar ou quando você não conhece as pessoas que podem te ajudar, é muito fácil de você cair nesses golpes. Né? Então eu estava, por exemplo, na lugares muito turísticos é muito fácil. Então eu estava Uhum. pegando um táxi para poder ir para o aeroporto nas Filipinas. E aí o cara pegou e me mostrou o taxímetro, ele falou assim: "Ah, cada tanto aqui a gente cobra X". Uhum. E aí eu tipo, mas que estranho, não é um valor fixo, não é Sim. ali que vai mostrar o valor, nem nada. E aí depois eu descobri que, daí, tipo, eu fui vendo que tava ficando muito caro, assim, tipo, a gente andou uns 3 km e foi ficando muito caro. Daí eu falei assim, Uhum. não, isso daí tá errado, para, desce que eu quero descer. E aí eu descobri que era um golpe que eles faziam, assim, eles não contavam o taxímetro, eles simplesmente arrumavam ali um jeito de cobrar muito mais caro da pessoa quando eles Uhum. percebiam que tipo, a pessoa não era dali, né? Uhum. Não sei se você passou por alguma coisa assim. Passei, passei. Eu passei logo quando eu cheguei, eu, minha mãe e minha avó em Paris. A gente estava no aeroporto. E eu não lembro se foi Paris, acho que foi Paris. E daí veio um cara já nos abordar na hora, falando: Ah, eu sou taxista, eu cobro tanto para chegar. O aeroporto é enorme, né? É muito grande. Para ir para o centro e tudo mais. Eu falei: Não, não quero, né? Não, vou pedir informação antes de chegar e aceitar qualquer táxi de alguém que vem me abordar no aeroporto, né? Daí lá fui eu, com o francês que eu não falava muito bem, pedir informações, né? Daí o cara falou: Tu não aceita carona, né? Tu não aceita ninguém que te aborde aqui, porque eles são golpistas, pode acontecer algo pior, mas enfim, às vezes eles só cobram mais mesmo, porque em Paris tem um preço fixo, né, pra tu ir pro centro e dependendo da zona que tu vais. E daí ele falou: Ó, tu vai ali, pega lá e lá são os táxis, entra na fila, que é mais garantido. Daí eu falei: Então tá bom, né? Mas tentar aplicar, mas assim, eu já tiveram alguns, mesmo em Yangon, a gente sabe, né? Porque como nós somos muito diferentes fisicamente deles, eles cobram mais, assim como cobram mais dos gringos aqui no Brasil, né? Então, esses. Em Mianmar eu aprendi a falar em burmês, como eu fiquei morando lá, eu aprendi a Uhum, falar como que se fala, tipo, eu não sou turista, eu moro aqui. exatamente, é isso. Porque, tipo, eles cobravam muito, É, muito a mais. não é assim, quando fazia a conversão do dinheiro não era tão grande, né? Mas porque o dinheiro lá é muito desvalorizado, né? A moeda deles. Porém, não tinha como, né? Às vezes eu falava: não, vou dar mais dinheiro mesmo, porque né, eu sei que eles precisam e é isso, sabe? Não tem como eu dar uma. Aqui eles têm acesso à informação, né? Então a pessoa está vendendo coco na praia, ela tem um celular, smartphone, ela tem acesso à internet. Em Mianmar, deixando claro, eles não têm. Pelo menos quando eu fui em 2017, acesso à internet era pouquíssimo, mesmo para quem era privilegiado, que tinha acesso à internet, tinha celular. Lá era muito caro e poucas pessoas sabiam o que era isso, na verdade, né?
Então, E quando você fala muito caro, era tipo $50 um chip, assim, tipo, dependendo da internet que você fosse pegar. exatamente. Então, limitava muito, né? E restaurantes com Wi-Fi era, tipo, muito, um valor muito, muito, muito caro. Então, acaba que eu já aceitava, né? Porque era meio que ignorância mesmo da população, mas são os ignorantes que não tiveram o aprendizado, né? Então, não tinha como nem discutir e falar, Uhum. poxa, tu tá realmente sobressaindo. Se tu vai cobrar mais um turista, essa pessoa vai falar para o país, vai ser um boca a boca, que aqui é muito caro, que eles estão passando a perna, estão passando por cima, enfim, né? Então não tinha nem como discutir, né? Porque ninguém falava inglês e eles eram. Não tinha esse aprendizado, né? Então eu falava, tudo bem, né? Vou pagar mesmo, eles precisam e é isso aí, assim. Mas dependendo do país, como a Sim. França, não fazia sentido, né? Temos algumas perguntas aqui. Tá. O Lucas perguntou se eles usam smartphone lá. Sim, sim, eles usam smartphone. Agora eu acredito que já está bem mais tranquila a questão de internet. Quando eu fui lá da primeira vez, eu lembro que a parte de fast food, assim, só para vocês terem uma ideia do desenvolvimento local, era o primeiro KFC que eles estavam construindo, assim, então não tinha McDonald's, não tinha Uhum. Burger King, não tinha nada dessa parte, assim, de globalização. Então lá em 2016 eles estavam construindo o primeiro, mas já tinha smartphone, sim, tinha É, várias questões. Só a internet que era bem ruim, assim, é, Wi-Fi em casa ninguém tinha. a questão do ali do KFC, quando eu fui, o Flávio foi em 2016, eu fui em 2017. Tinha já, mas realmente não tinha McDonald's, não tinha nada disso, mas era bem para a população privilegiada, né? As pessoas tinham smartphone, mas não era todo mundo. Era só quem estudava em escola particular e universidade, assim, população em geral que tu olha na rua não tinha, assim, ou talvez um Sim. membro da família que fosse o trabalhador, né? Acredito que agora, já Uhum. porque eles estavam com muita negociação, eles estão do lado da China, né? Assim, fazem fronteira terrestre, então é muito fácil importar e ter essa troca de commodities, enfim, de tecnologia. Né? Mas, enfim, é um Sim. país muito louco, cara. O ex-presidente dele sonhou uma vez que ele deveria trocar as ruas de mão. Então, Mianmar foi colonizado pela Inglaterra. E daí o presidente deles da época sonhou que eles deveriam trocar as ruas de mão, né? Eles dirigiam na mesma mão que os ingleses, então ao contrário da nossa. Então, os carros são feitos para. A gente dirige de que lado? A gente dirige do lado esquerdo. A gente dirige do lado esquerdo, E eles eles dirigem do lado direito, mas andam do lado mas esquerdo. andam do lado esquerdo porque simplesmente o ex-presidente teve um sonho que deveria mudar todas as ruas. E é assim que acontece o país. Sim. Então é uma loucura. É um insight do budismo, de alguma religião, ele sonhou, então esse sonho tem que se né, concretizar, e é isso aí. Só para fechar essa parte dos golpes, aqui tem mais dois comentários. A Luísa falou que no Egito foi um dos piores lugares para ela em relação a isso, que ela se sentia enganada o tempo todo. E teve mais uma outra pergunta aqui. Não, teve um comentário do Franca, que na rodoviária do Rio de Janeiro isso é oficializado. Na rodoviária, o táxi oficial pode cobrar 3 vezes o outro. Nossa, não sabia, do outro lugar da rua. Tipo, um táxi que está na rodoviária cobra 3 vezes mais caro do que um táxi que não está na rodoviária. No Brasil, a gente legaliza o golpe. Nossa, eu não sabia Não, disso. mas na Espanha também, em Madrid também. É? Porque tem a taxa da rodoviária. Uhum. Tipo, eu caí nessa. Eu saí da rodoviária, eu tava com uma mala em Madrid. E daí eu botei a mala no táxi e tudo, ele saiu já com um preço de 8 euros. É muito caro. Saí já. Saí com Nossa, 8, é absurdo, assim, um Uber, às vezes, tu anda a 10 quilômetros, dá 8 euros, foi absurdo. Falei, como assim? Daí caramba. ele falou assim, ó, porque saindo da rodoviária, a rodoviária nos cobra para eu deixar os táxis aqui. Então a gente já sai com esse preço, porque é o preço que a rodoviária nos cobra. Falei, tá, da próxima vez eu vou na rua, né, pedir dele. Daí eu, obrigado. O que aconteceu? Eu com uma mala enorme na rua pedindo táxi. E eles fazem de propósito. O que acontece? Eles deixam uma barreira, sai da rodoviária e tem os táxis. Eles deixam uma barreira na rua que tu não consegue passar com a mala, com nada. E é proibido os táxis pararem ali. Então eu tive que ir com uma malona atravessar a rua, uma avenida enorme,
e daí ir lá para um outro lado e pedir um táxi de uma pessoa que estava também descarregando para ir para a rodoviária, porque o taxista não podia deixar a pessoa na rodoviária, senão ele ia ter que pagar essa taxa. Absurdo. Nossa, Então a Espanha nossa. tá junto nessa, tá junto com o Rio. A Raíza falou que Barcelona também. E a Ana perguntou onde fica Mianmar. Ana, Mianmar fica entre a Índia e a Tailândia. É um país que está ali que se chamava Birmania antigamente. E só mais dois assuntos curiosos de Mianmar sobre a diferença cultural intensa que é lá. Mianmar e Tailândia, no caso, né? Por exemplo, se você tem algo que é bem comum aqui no Brasil que eu já vi, se você tem alguma tatuagem de Buda, você tem que tampar lá, porque isso é uma ofensa direta à religião deles, à doutrina budista. Então, se você aparecer no país com uma tatuagem de Buda, você pode ser preso ou multado. Para vocês terem uma ideia de como é intenso isso, de como eles respeitam isso, tem quando eu estava lá, nos mosteiros lá, eles tocam os cânticos, né, como se fossem mantras que eles ficam repetindo assim durante 24 horas. E tem uma cidade que tinha um cara holandês ficando num hotel e ele estava na frente desse mosteiro. E aí tava com os cânticos rodando, o cara ficou puto, porque ele achou que aquilo estava incomodando ele, mas também assim, aí eu fico pensando, olha só a cabeça da pessoa. Aí ele desceu, e aí o que ele fez? Ele entrou dentro do mosteiro de calçado, coisa que você não faz em Mianmar, você tipo, tira o seu calçado em qualquer lugar que você vai entrar, ele entrou de calçado, e ele foi lá e tirou a caixa de som da tomada. E aí ele ficou preso 6 meses, porque ele fez isso. Então, tipo assim, é muito doido isso, assim, é muito forte essa... Mianmar a gente pensou em fazer a live só de Mianmar, né? Porque é muito choque cultural. Por exemplo, é um país de muitos monges, né? E eles são, na maioria, masculinos, são homens, né? E as mulheres não podem tocar neles. Então, sei lá, eles pediam para tirar foto com a gente queria tirar foto com eles, tinha que ser de longe, assim. Mulher não podia tocar no monge, né? Porque pode ser uma tentação para ele. Então, eu fui também. Como é que funciona lá? Nos mosteiros e tudo mais. A gente acordava, sei lá, 4:30 da manhã, tinha todo o mantra, todo o preparo. E o que acontece? Os monges saem com umas caixas. E os voluntários do lado, ou outros monges, né, do lado dos monges principais, vamos dizer assim, pé descalço, tá? Então, tudo na rua, tudo de pé descalço, 5 da manhã, pedindo doações. Então, é como se eu saísse aqui em Balneário pedindo doações pro pessoal. Gente, mas é tão lindo, né? Ai, é lindo, é lindo. E tocando a campainha. É muito bonito, foi uma experiência gratificante, assim, mas... Foi uma das cerimônias mais lindas que eu participei, nossa. Mas não tem... Pra gente imaginar isso, imagina, a gente olha o Hare Krishna ali já na rua tentando falar com a gente, é uma coisa muito maior que aquilo, né? Porque são vários... Eu até tenho eles esculpidos em madeira ali no meu quarto, enfim, em outro lugar. E é um atrás do outro, porque realmente é uma procissão, assim, né? E é realmente muito bonito. Mas é bem diferente, eu não podia nem tocar, né? Então eu tinha que deixar direto na caixinha e ficar um pouco mais longe, assim, dos monges. É uma experiência totalmente diferente, um choque cultural totalmente diferente, né? Ainda mais sendo brasileira e gostando de abraçar as pessoas. O que tá difícil hoje em dia agora, né? Teve mais, acho que já pra gente se encaminhar para o final, tem uma última pergunta aqui, que foi: qual o maior insight que você teve viajando? Que mudou a sua rotina pessoal ou profissional? Quer começar, Thaís? Nossa, deixa eu pensar. É porque toda viagem, toda experiência nova, até mesmo aqui no Brasil, eu sou uma pessoa muito flexível, vamos dizer assim. Então, eu me adapto muito rápido à cultura local. Por exemplo, no Canadá, eles não têm o costume de se vestir tão bem quanto aqui no Brasil, ou na França, por exemplo. Então, quando eu fui para o Canadá, eu andava com um camisetão enorme de, não sei, alguma propaganda, sei lá, uma camisa escrito Canadá e uma calça de moletom e um tênis. Era isso que eu usava, porque as pessoas de lá se adaptavam daquela maneira, né? Quando eu fui para a França, já comecei a gostar muito de queijo, mais do que eu gosto, né? E me vestir de uma outra maneira. Em Mianmar, eu usava aquelas calças budistas, pé descalço, e uma blusa qualquer em cima, sabe? Então, o que eu quero chegar nisso, né? Que eu vou me moldando realmente nas culturas e vou sendo quem eu sou, né? Vou me misturando e vou melhorando. Então, assim, um insight de uma cultura só, de um país só, eu não tenho.
Eu sou quem eu sou, com todas as minhas crenças, por tudo que eu já fiz e passei com as pessoas que eu tive conhecimento, assim, de ter oportunidade de conhecer, né? Então é difícil pensar em algum insight tipo, nossa, eu fui para Mianmar e daí eu comecei a acordar às 5 da manhã para meditar. Eu fiz isso lá, mas não fiz mais aqui. Eu fazia esporadicamente, entendeu? Então é uma pergunta bem difícil. Acho que moldou quem eu sou e eu sou uma pessoa pontual que. E tu também, né, Flávio? Não posso nem. Enfim, tu acorda às 5 da manhã para meditar, né? Vamos dizer assim. Mas daí é pontual, é uma mistura dentro de mim que eu não sei nem explicar, assim, sabe? Só agradecer e é isso, assim, eu acho. Mas não consigo pensar em alguma Eu coisa concordo com isso também. Concordo que as experiências que a gente vive, é uma coisa que eu defendo muito, a experiência que a gente vive, ela pode nos transformar. Uhum. E quando eu converso com alguém, falo sobre viagens e estou dando alguma ideia, alguma dica para aquela pessoa, eu sempre incentivo ela a viver uma experiência que vai fazer com que ela expanda um pouco mais a visão que ela tem, a consciência que ela consiga se elevar um pouco mais e se tornar uma pessoa melhor, tanto para ela quanto para os outros. Para ser bem pontual, e uma coisa que mudou assim a minha rotina foi, depois que eu vivi na Ásia, eu nunca mais consegui tomar o café da manhã brasileiro que eu tomava antigamente, porque, tipo, sei lá, eu não tinha café da manhã. Então, na minha vida no Brasil, antes de viajar, comia uma bolachinha, ou já emendava direto para o almoço, enfim. Hoje em dia, eu amo o café da manhã, porque na Ásia você come, sei lá, você come arroz com ovo, macarrão, e esse é o teu café da manhã. Disso, né? Mas nossa, eu amo. Hoje em dia eu faço mandioca para comer de manhã, batata doce. Eu amo ter um café da manhã muito reforçado. Então isso mudou drasticamente. E a parte profissional, de novo, volta nessa questão da experiência. Então, a experiência de viagem como um todo, ela te dá muito conhecimento sobre você, e você começa a prestar atenção de o que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, eu era engenheiro civil antes de eu viajar, eu deixei a minha profissão, eu trabalhei como engenheiro civil na estrada também, mas depois que eu tive mais conhecimento sobre mim, do que eu gosto, do que eu não gosto, eu percebi que aquilo não se encaixava mais para mim. E aí foi o momento que eu falei, não, vou fazer alguma coisa que eu quero, uma coisa que faz sentido e uma coisa que eu ajude as pessoas. No caso, esse foi o meu despertar. Então, eu comecei a trabalhar com projetos sociais. Comecei ano passado e ano retrasado, eu fiquei 2 anos em Curitiba trabalhando com inclusão de pessoas com deficiência. Então, agora, as minhas decisões profissionais voltadas daqui para frente vão ser relacionadas a isso, assim, sabe? Vão ser relacionadas a algo que faz sentido para mim e para as outras pessoas. Que foi só a viagem que carregou isso, né? Que te deu a oportunidade de ver isso, que tu não queria ser mais engenheiro civil, por mais que tu tenha o diploma, tu ainda continua podendo assinar como engenheiro, não é isso que tu queres fazer mais, né? Exatamente. E aí já estamos nos nossos 50 minutos, então, para quem está aí, né, o sorteio, eu não pensei numa outra maneira, porque assim, eu não consigo ver quem está aqui online agora para poder fazer um sorteio agora. Então, eu fiz um link para vocês entrarem lá, que tá ao contrário, vocês não vão conseguir enxergar. Eu vou ler para vocês, mas eu até digitei aqui, ó. E aí vocês podem entrar nesse link e preencher esse formulário, e aí depois que eu tiver todas as respostas, a gente faz o sorteio da mentoria. Então, lembrando que a gente vai ter o sorteio de uma mentoria comigo, para poder realizar uma viagem que você queira, se você quiser fazer um voluntariado, se você quiser viver uma experiência transformadora. Então, o link é bit.ly, né? bit.ly. Vê se você consegue digitar aí. É bit.ly /vou_viajar. _viajar. É bit.ly /vou viajar. Vê se você conseguiu mandar. Sim, consegui, acho. Mas eu não sei se pega o link aqui, né? Mas qualquer coisa tu pode deixar. Não, acho que o link... Não? Só tem um ponto ali, ó. É bit.ly. Tá. Então é bit.ly. Pera aí, vamos ver se eu consigo digitar aqui. Qualquer coisa tu pode deixar por 5 minutos no teu perfil, na tua biografia. Daí as pessoas vão lá pode ser depois. também. Pode ser, né? Que daí tu deixa ali no teu link, aí, 5 minutinhos só. Senão, daí outras pessoas que não viram a live vão... Bem que, né? Pronto, é esse daí, ó. Aí você pode entrar lá e preencher, e aí depois eu faço... Tem como fixar o... Eu não posso... Aqui, consegui. Aê, valeu.
mentoria Obrigada, Pedro. de lives. Mas é isso, pessoal. Quero agradecer muito, muito, muito a oportunidade. Obrigado, Thaís, por ter vindo. Se quiser deixar mais um recadinho aí. Obrigada por ter me convidado. A gente ficou antes da live. A gente sempre se fala, às vezes, no Instagram, né? Mas a gente ficou, sei lá, 1 hora conversando sobre vários assuntos antes da gente fazer a live. E, enfim, foi bem legal essa troca. Queria dizer para o Flávio que, assim, para as pessoas que estão ainda assistindo, que o Flávio, ele era para estar na Índia, não, mentira, era para estar em Portugal agora, né? Ele estava com um projeto, está com um projeto lindo, que é viajar de Portugal à Índia por terra, pegando carona e indo como dá. Eu não teria essa coragem, eu peguei carona acho que umas 3 vezes na minha vida, meus pais que devem estar ouvindo, melhor não ouvir, mas eu peguei na Sérvia, enfim, deu certo, tô viva e foi ótimo, na verdade, mas o Flávio, ele tem um estilo de viagem bem diferente, na verdade ele tem vários estilos de viagem, né, do luxo ao lixo, vamos dizer assim, e ele pega muita carona, ele tem muita história de estrada para contar. E esse projeto dele é incrível, eu quero muito acompanhar. E se não for esse ano, vai ser ano que vem. Eu tenho certeza que tu vai continuar nessa estrada. E só de pensar, imagina, sair de Portugal e até a Índia de carona, enfim, indo da maneira que dá, acampando em posto, é incrível. E só quem viveu sabe. Se a gente puder pegar um pouquinho de cada insight, vamos dizer assim, que tu tens, vai ser muito, muito legal. Então, obrigada por compartilhar. Sabe que eu te admiro muito, que graças a você eu fui para Mianmar, né? E, enfim, que mudou a pessoa que eu sou. Então é isso, acho que agradecer o pessoal que não segue ele, segue, porque é incrível, continue compartilhando essas experiências de vida. Muito legal. E a Thaís também, galera. A Thaís é uma pessoa incrível, super aí expert no assunto de intercâmbios. Então, para quem tá acompanhando aí, quiser fazer alguma viagem de intercâmbio, alguma coisa assim, tem muita informação no YouTube dela, vale muito a pena. Uhum. E é isso, assim, a live vai ficar salva aqui. Se vocês quiserem compartilhar depois, avisar, tira um print aí nosso, publica lá nos stories dizendo que vocês curtiram. E valeu, muito, muito obrigado. Obrigada, gente. Fer, não deixa ninguém... A Fer comentou ali, deixando os amigos preocupados. Não, tá tudo cuidado, tá tudo certo. Um beijo para vocês, galera. Até mais. Tchau.